É o que eu tinha para perguntar. Bom, então vou respondendo por partes. Primeiro, em relação à quantidade ao tamanho das estações. Veja bem, aonde for ter as estações, o canteiro vai ser de 3 metros. Por quê? Então vem com 1,67. Aonde é a estação, não vai diminuir o calçado. Vai fazer que exatamente na porção da estação não tem estacionamento. Aí o que acontece? A via se amplia para 3 metros, põe a estação e a estação tem 20 metros. Durante 20 metros está garantido os 3 metros. Então a estação ela é dimensionada para atender a cidade até 2027. O que acontece com o corredor de ônibus? Acontece o seguinte: hoje você tem ônibus de 12 metros. A hora que ele satura, com 30 viagens por hora, você parte com o articulado. A hora que o articulado satura, você vai para o ônibus de 30 metros. Com o ônibus de 30 metros, você transporta até 15 mil passageiros por hora sentido. Aqui nós estamos com 3 mil. Para a gente chegar em 15 mil, está projetado 40 anos. Então o sistema, em termos de projeção de futuro, está tranquilo. Em termos de espaço de via, a via foi medida pela equipe da prefeitura, a gente mediu junto e as dimensões são essas. Aqui nós estamos deixando 3 metros para a circulação de carro em cada faixa, que é muito bom, certo? Faixa estreita, estamos usando, por exemplo, em São Paulo, 2,80, 2,70, o carro quase bate o espelho do outro. Aqui vai ficar com 3 metros. 3,5 para o ônibus e 2 metros para estacionar. Então as dimensões da via existem, estão lá, a prefeitura tem todos os projetos à disposição, se quiser aferir ou até medir com a prefeitura, está resolvido. Com relação ao túnel, o rebaixamento da linha férrea, isso foi considerado como contrapartida do município em obras já executadas. E quando a gente falou de trânsito, a gente simulou a hipótese de a via férrea não estar rebaixada. E aí um trem passando ainda na hora pico. Aí, meus amigos, o centro estaria totalmente complicado, certo? A gente conseguiu simular isso e isso ajudou a aprovar o resto dos projetos, porque se isso não tivesse ocorrido, esse rebaixamento da linha férrea, teríamos problemas de trânsito mais graves ainda, certo? Em relação à travessia de pedestre, outro item aqui. Então vamos ver, como é hoje? Hoje o ônibus para aqui e eu trabalho desse lado. Eu pego, atravesso a rua e venho para cá. E de tarde eu pego ele aqui. Com o ônibus no meio, o que vai acontecer? Eu vou atravessar uma parte da via de manhã e uma tarde. As travessias são as mesmas. Essa pergunta sempre vem quando tem sistema central. Mas o que acontece com a travessia? Então, só explicando de novo. Se eu desço do ônibus aqui, trabalho aqui, eu atravesso a rua inteira. E à tarde eu pego desse lado. Quando eu desço do meio, o que acontece? Eu desço de manhã aqui, atravesso e volto. Eu atravesso a mesma quantidade de vias. É igualzinho. Isso aí, essa matemática já foi feita. Seria um absurdo a gente, como técnico, não ter considerado uma solução básica como essa. Então, realmente, as preocupações são muito interessantes, mas a maioria delas está considerada e está solucionada e foi, inclusive, revisada pela equipe técnica da Prefeitura e do BID, que exige que a equipe do BID não deixaria passar nenhum desses itens sem estar resolvido para a aprovação do projeto. Boa noite. Quero parabenizar a apresentação do projeto. Penso que já há muitos anos nós discutimos a necessidade da ligação leste-oeste e por isso que nós gastamos muito tempo discutindo sobre a Avenida Horácio Racanel. É muito simplista dizer apenas que lá não dá para fazer. Então nós temos que fazer um grande atestado, assim, eu sou burro, assinar e colocar na parede. Porque quando foi desafetado a Avenida Tamandaré, para alargar a Avenida Horácio Racanelo, foi feito com o propósito de fazer a ligação leste-oeste com uma canaleta de ônibus. E isso não faz muito tempo não, faz só aí uns 2, 3 anos que nós fizemos isso. Inclusive foi amplamente discutido com vários profissionais de Maringá, outros convidados de outras cidades, para que isso fosse aprovado. Então eu tenho algumas perguntas a fazer. Primeiro, se não colocar os ônibus na Brasil, sai o dinheiro do BID para a revitalização da Avenida Brasil? Porque nós não temos nada contra a revitalização da Avenida Brasil. Aliás, é necessário fazer. Agora, é condição colocar os ônibus ali para sair o dinheiro? Essa é a primeira pergunta. A segunda, a fase 1 e 2. Esses recursos serão suficientes para as duas fases? Ou só contempla a fase 1? Terceiro, nós não estamos trabalhando numa velocidade muito grande em termos de projeto e necessidade
necessidade de começar esse ano? Será que a Avenida Horácio Racanel não foi projetada realmente para dar continuidade, pensando no futuro logístico da nossa cidade? Então eu penso que nós temos que fazer essas reflexões. Por exemplo, foi dito aí que passa 100 ônibus por hora na Avenida Brasil. Eu gostaria de saber quantos ônibus passam no trecho da Avenida Paraná à Avenida São Paulo. Quantos ônibus passam nesse trecho? Concordo com o professor Moacir, grau e gênero. Esta travessia e este tamanho de canteiro para abrigar essas pessoas, dia de chuva, quantidade, é muito estreito. E é muito fácil a gente colocar no papel um carro alinhadinho aqui, um do lado do outro, ele vai passar, eu quero ver na hora do trânsito. Aí não esquecer das motos, das bicicletas, tá certo? Então eu acho que não dá para ser dessa forma. Eu penso que é importante nós termos uma ligação leste-oeste, e penso que é muito importante aproveitar toda a grana que foi gasta na Horácio Racanel, inclusive com a venda de todos os terrenos loteados para que aquilo lá fosse feito, porque nós poderíamos ter um projeto novo centro muito melhor do que está ali se o prefeito, o Dr. Said Ferreira, não tivesse simplesmente anulado o projeto que foi deixado pela administração anterior e simplesmente loteado ali para vender. Então eu acho que agora é hora de nós realmente gastarmos tempo para analisar. Nós não podemos fazer nada no afogadilho, sobre pena de daqui a 3 anos a gente está discutindo por que não fez assim o assado. É importante que fique claro que em nenhum momento se disse que não é possível implantar. Nós dissemos que todos os cenários foram avaliados. Nesta ou naquela via, todas as possibilidades foram verificadas. Na Horácio Racanelo, na Tamandaré, Gilberto Carvalho, Mauá, foram considerados os cenários possíveis, né? Da mesma forma que nós fizemos em relação à transposição Norte-Sul. Foram avaliados mais de 10 cenários, atravessando pela Duque de Caxias, atravessando o Herval. Existe tempo, momento para que se faça determinadas coisas. A Avenida Brasil é uma avenida que está pronta hoje. Nada impede, hoje há um desejo de viagem para a Avenida Brasil, porque ela está consolidada comercialmente. As pessoas vão trabalhar na Avenida Brasil e precisam ir para lá, né? O comprador vai para a Avenida Brasil porque existe um comércio na Avenida Brasil. Daqui a 10 anos, a Avenida Horácio Racanel vai receber toda uma gama de atividades comerciais e com certeza vai ter uma série de desejos de viagem para a Avenida Horácio Racanel. Hoje ela é uma avenida incompleta. Eu não vou ficar esperando para resolver o problema do transporte coletivo, que se apresenta hoje, para quando a Avenida Horácio Racanel estiver pronta. Quando a Horácio Racanel estiver pronta, nada impede que você implante um sistema troncal também na Horácio Racanel, ligando os dois terminais. Ela seja um sistema complementar à Avenida Brasil. Não impede nada. Só que a Horácio Racanel não é uma realidade hoje. Não tem comércio ao longo dela. Os prédios estão em construção. Não há desejo de viagem para ela. Hoje ela é uma avenida que nem carro, ela tem uma demanda muito pequena até para automóvel. Porque as pessoas não vão até a Horácio Racanel. No máximo passam por ela. Tá? Então essa colocação, essa situação que está colocada é uma situação falsa, né, de que nós estamos, ou o projeto está desprezando o investimento que foi feito na Horácio Racanel no rebaixamento. Ao contrário, o projeto Novo Centro resgata o túnel ferroviário que foi esquecido por todas as administrações. Inclusive quem fez a estação, não sei se vocês sabem, mas a estação férrea que existe, ela tem pilares a 2 metros um do outro, bem na estação onde deveria passar o trem. Quando for implantar a estação central férrea, vai ter que fazer uma obra de engenharia para abrir